Bem-vindos ao ambiente de estudos do Oftalmo Curso, aula de hoje, sensibilidade ao contraste. Então, o que tem que ter ficado claro até agora é que a acuidade visual de 100% não é quem lê 20/20 na tabela de Snellen, não é isso? Então, nós já cansamos de falar isso, mas então, quais são outras formas de eu medir a acuidade visual do paciente? Eu posso ter um paciente que é 20/20 na tabela de Snellen e ainda queixando de baixa de visão? Sim, né? Então, o tema da aula de hoje, sensibilidade ao contraste, é um tema muito falado, né? E vamos ver princípios desse teste, então, e como que ele é capaz de contribuir no nosso estudo da acuidade visual do paciente. Então, vamos lá. Sensibilidade ao contraste. A primeira coisa que eu tenho que saber é que quanto maior o meu contraste, mais fácil de ler, não é isso? Então eu posso ter um paciente presbita, tá? Um presbita inicial, que fala que no dia a dia não tem dificuldade para leitura, mas que a dificuldade começou quando ele vai ler à noite, em casa, baixa iluminação, num restaurante com pouca iluminação, aí ele começa a queixar para você que não está enxergando, tá? Então isso aí, quando o paciente te fala essa queixa, o que você tem que pensar? No contraste. Então, às vezes, ele até consegue ler J1 e J2 em condições bem iluminadas, mas se eu diminuo a iluminação ambiente, eu diminuo o contraste aí da letra, né, com um pano de fundo aí, ele vai ter dificuldade. Então, quanto maior o contraste, mais fácil de ler. Isso é básico, tá? A tabela de Snellen, né, ela pode ter uma iluminação própria, né, atrás da tabela tem iluminação, ou ela pode ser projetada. Né? Mas, de forma geral, Snellen trabalha com contraste de 100%. Né? Quando eu falo contraste de 100%, o que eu quero falar? Que o preto é perfeito e o branco é perfeito. E como nós vimos lá na ótica, o preto perfeito é o quê? É o que não reflete nada. Tá? Então, eu tenho uma tabela iluminada, para o preto estar perfeito, ele absorve todas, né, as cores de luz aí e não reflete nada. Por isso que ele é um preto perfeito. E o pano de fundo branco, tá? O branco perfeito é aquele que reflete tudo. Então, quando eu tenho esse preto perfeito e branco perfeito, eu tenho 100% de contraste. E geralmente Snellen trabalha perto aí dos 100% de contraste, né? Matematicamente, né? O contraste, então, é basicamente a diferença do meu brilho de fundo com o brilho do objeto, tá? Pensando numa tabela, o brilho da tabela com o brilho ali da minha letra, tá certo? Então, a parte de cima da equação é contraste Imax menos I mínimo. Imax é o brilho de fundo, não é isso? E mínimo é o brilho do objeto. Então, quanto maior essa diferença do brilho de fundo e o brilho do objeto, né? Então, por exemplo, o brilho de fundo ser total, né? É o branco perfeito, e o brilho do objeto ser o mínimo possível, ser o preto perfeito, que absorve tudo, maior vai ser o meu contraste, tá? Então, essa é a nossa fórmula de contraste. Então, vamos para frente. Quando uma pessoa lê 20/20 no Snellen, ela pode não ser 20/20 no dia a dia. Então, vamos retomar o que nós acabamos de falar, né? Quando ela lê 20/20 no Snellen, ela está diante de uma situação de 100% de contraste. Mas no dia a dia, são raríssimas as situações que eu vou ter 100% de contraste, tá? Então, isso vai gerar queixas no paciente, dependendo da rotina, do horário do dia e da situação, tá? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Como que eu vou fazer esse teste de sensibilidade ao contraste? Ele é baseado nesse MTF, que é Modulation Transfer Function. O que é o MTF? Eu vou variando a intensidade de luz, tá? Que vai do máximo ao zero, então o máximo contraste ao mínimo contraste, e uma função sinusoidal. Lembra lá o que é sinusoidal? Os capilares sinusoidais é quando é sinuoso. E nós vamos ver que é assim mesmo que funciona. Eu vou do máximo de brilho ao mínimo de brilho, máximo de brilho ao mínimo de brilho, máximo de brilho ao mínimo de brilho, tá certo? E o que eu vou variando ao longo do tempo? A minha frequência espacial do contraste. Então, nós vamos ver isso, tá? Então, o MTF, eu vou variar do máximo ao mínimo de uma forma sinusoidal, como nós vamos ver agora adiante. Eu constituo o meu MTF, tá? O meu MTF, se eu pegar várias frequências espaciais em forma sinusoidal, e eu vou ver como que o meu sistema óptico, por exemplo, o meu olho, vai alterar o contraste em cada uma delas, tá? Então, eu vou determinar o meu limiar
do contraste em cada frequência. Então, o teste vai ser isso. Eu vou pegar várias frequências, tá certo? Cada frequência eu vou do máximo ao mínimo e vou testar no meu sistema óptico, que no caso vai ser o meu olho, o olho do paciente, como que em cada tipo de frequência a pessoa vai conseguir perceber aquele contraste, tá bom? Então, vamos lá para a gente exemplificar como é que isso vai funcionar. Eu vou fazer isso aqui com o paciente. Reparem que quando eu vou aqui da minha esquerda para a minha direita, eu vou aumentando a minha frequência espacial, tá? E quando eu vou aqui do inferior para o superior, eu vou do máximo contraste para o mínimo contraste. Então, eu pego essa frequência aqui, frequência larga, eu estou indo do máximo contraste e vou diminuindo. Eu vou diminuindo a minha frequência espacial, mas sempre do máximo contraste para o mínimo contraste, tá? Então, essa que é a função sinusoidal. Eu vou do máximo para o mínimo, máximo para o mínimo, máximo para o mínimo, e cada vez mais eu vou diminuindo aí a minha frequência espacial do contraste, tá? Então, olha que interessante. Reparem que mesmo indo do máximo para o mínimo, aumentando a frequência, nós não enxergamos a mesmo contraste em todas as frequências, né? Então, o olho humano tem essa característica. Dependendo da minha frequência, eu tenho maior sensibilidade ao contraste. Eu consigo ver o contraste mesmo lá com o contraste estando lá em cima. Reparem como que sobe e desce, né? Então aqui em baixas frequências eu tenho uma sensibilidade ao contraste aqui menor, eu tenho maior em essas frequências intermediárias e de acordo que eu vou lá diminuindo, aumentando a minha frequência, né? Diminuindo esse intervalo, eu vou caindo de novo a minha sensibilidade ao contraste. Conseguem ver essa curva que ascende e desce aqui em cima? Então graficamente é isso que eu tenho. Numa frequência menor eu tenho determinada sensibilidade ao contraste, assim que eu vou aumentando a frequência, eu aumento essa minha sensibilidade ao contraste e tenho uma queda lá no final em frequências muito elevadas, tá? Então, por isso que eu falei que é sinusoidal, tá? É esse movimento de ir e voltar e o olho humano ou algum sistema óptico vai ter alguma preferência em algumas determinadas frequências. No olho humano costuma ter esse padrão. Então, se eu sei que o olho humano tem esse padrão, quando eu testar o paciente, eu vou ver se ele vai aproximar do padrão normal. E variações nesse padrão podem me ajudar em diagnósticos de alguma patologia, tá? Então, só para a gente fixar, porque depois nós vamos falar agora do conceito de sensibilidade ao contraste, tá certo? E do limiar ao contraste. Então reparem que é a mesma coisa, mas cada um está de um lado aí do gráfico. Por quê? Quanto maior a minha sensibilidade ao contraste, ou seja, quanto mais eu consigo perceber contrastes menos sutis, tá certo? Menor o meu limiar ao contraste. Então é a mesma grandeza, só que inversamente proporcional, tá? Então, se eu falo que eu tenho grande limiar ao contraste, tá certo? Então, quanto mais eu vou subindo ali o grande limiar, preciso de um disparo grande para eu perceber aquela diferença de contraste, menor vai ser a minha sensibilidade ao contraste, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais, por isso está aí na mesma tabela, tá bom? No mesmo gráfico aí pra gente. Muito bem, e no Snelling, quando eu tenho uma linha de 20-20, né, que eu sei que 20-20 corresponde a um arco, né, por minuto, é 1 minuto de arco ali no 20-20, quando eu tenho 100% de contraste, igual é na minha Snelling, qual que vai ser a minha frequência espacial aqui, tá? Então eu tenho uma tabela, o paciente lê 20-20, tá certo? A tabela tem 100% de contraste, e se ele lê 20-20 é porque ele está discriminando aí 1 minuto de arco, não é isso? Isso corresponde a 30 ciclos de grau, tá? Nessa frequência espacial. Então, nesse gráfico meu, estaria lá na frente essa sensibilidade ao contraste do paciente que lê 20-20 numa tabela de Snelling com 100% ao contraste, tá bom? Só um dado aí pra gente que vem aí na literatura. Então, vamos para frente. Então, só fixando aquele conceito, limiar ao contraste é recíproco ou inverso, né? Mesma coisa, de sensibilidade ao contraste. Quanto maior a minha sensibilidade ao contraste, quanto mais eu consigo discriminar contrastes muito sutis, tá? Menor o meu limiar ao contraste, tá bom? Então, ou seja, qualquer alteraçãozinha, o meu limiar, o meu gatilho é muito pequeno para eu já perceber a diferença. Ou seja, eu tenho sensibilidade ao contraste alta, tá bom? Então não confundam esses dois termos aí. A forma como a sensibilidade ao contraste vai variando ao longo das frequências espaciais é denominado CFS.
Contrast Sensitivity Function, tá certo? Então falamos lá do MTF, agora do CFS. Então essa curva que nos gera, que é gerado para a gente, né, de como cada um vai ver nas diferentes frequências o contraste, vai me gerar então essa função aí CFS, tá certo? Então para determinar a sensibilidade ao contraste, eu vou ter vários métodos, tá certo? Então criaram aí várias tabelas, várias fórmulas a gente perceber e calcular essa sensibilidade ao contraste. Então, só para ilustrar aí para a gente, aí são algumas tabelas, né, de Pell-Robson, tabela de Regan, que vão ser formas diferentes, né, aqui que todas do mesmo tamanho, só diminuindo aqui a minha sensibilidade ao contraste, o meu limiar ao contraste. Então, quem distingue uma linha mais inferior tem mais sensibilidade ao contraste, menor limiar ao contraste. Outra forma de tabela que eu vou diminuindo a letra e também diminuindo o contraste, né? Então, assim, clinicamente tem muita discussão, qual que é melhor, qual que é a vantagem de uma ou de outra, tá? Não cabe a gente ficar discutindo sobre métodos, qual que é melhor, qual que é pior, mas só aí para ilustrar que tem diferentes formas no nosso dia a dia da gente quantificar essa sensibilidade ao contraste do paciente. Muito bem, então outra forma de eu ver a sensibilidade ao contraste do paciente são com essas cartelas aí de teste de acuidade visual. Mas o princípio é o mesmo que nós já falamos. Então, quando eu vou passando para as linhas inferiores, eu vou aumentando a frequência espacial. Então, repare que ele tem uma frequência, é afastado o branco do preto, e quanto mais eu vou descendo, mais pertinho, maior a minha frequência espacial que eu estou testando. E ao longo de uma mesma linha, eu vou diminuindo, né, à medida que eu vou caminhando lá para a direita, eu vou diminuindo o meu contraste, a diferença aí do preto no branco. Então, por isso que é um formato sinusoidal, tá? Eu testo uma frequência, diminuo o contraste. Volto ao contraste 100% e vou diminuindo o contraste numa frequência menor. Volto ao contraste 100% numa frequência menor e vou diminuindo o contraste, tendo esse formato sinusoidal, tá certo? Então, por isso que nós explicamos isso e fica fácil de entender a tabela. Então, aqui eu vou testar com o meu paciente. Nessa frequência, qual que é o menor que você consegue ver? Nessa frequência, qual que é o mais para a direita você consegue perceber que tem contraste, que tem diferença entre as linhas, né? E com isso eu vou ter uma curva. E eu sabendo como é que é uma curva fisiológica, eu vou saber ver se esse paciente tem ou não alterações aí com contraste. Simples? Então, vamos para frente. Primeira coisa, para eu fazer um teste de sensibilidade ao contraste, o paciente tem que estar 100% corrigido, né? Melhor correção visual possível. Claro, eu tenho um hipermétrope de mais 5, eu coloco uma tabela desse para ele ver, ele não vai enxergar nada. Eu vou achar que ele não tem quase nada de sensibilidade ao contraste. Por quê? Porque ele não tem a sensibilidade? Não, porque ele não está corrigido, não é verdade? Então isso é um refinamento, né, da acuidade visual do paciente. Então a primeira coisa é corrigir a metropia dele, tá? Para depois fazer esse refinamento e ver a sua sensibilidade ao contraste. Então isso é básico. Qual iluminação que eu vou fazer esses testes? Então, como padronização, eu vou tentar fazer de 30 a 70 Foot-Lambert. Foot-Lambert é uma unidade de medida da luminância ambiente. Então esse 30 a 70 vai equivaler aí à luminância habitual da nossa casa, do nosso dia a dia. Porque se eu aumento muito a luminância, eu vou facilitar o paciente perceber essa sensibilidade ao contraste. E, por contrário, se eu diminuo a luminância, fica um ambiente de penumbra, o paciente não vai conseguir diferenciar contrastes mais sutis. Então, a luminância vai alterar o formato daquela curva minha do CFS. Como que ele vai alterar? Baixas iluminações, tá certo? Então, ambiente de penumbra, a queda em baixas frequências espaciais desaparece e o pico se desloca para baixas frequências, tá? E na alta iluminação, eu tenho uma pequena mudança da direção às frequências espaciais mais altas. Então, lembra lá da nossa curva, né? Então, o pico dela vai se deslocar. Uma baixa iluminação, essa queda que a gente tem aqui do lado esquerdo em frequências espaciais vai diminuir, então vai elevar. Então, vai ser como se fosse um platô, tá? Então, as baixas frequências espaciais, que eu tenho normalmente uma queda, isso vai diminuir, vai tender a igualar com a região central, tá? E o pico também vai deslocar um pouquinho mais em direção às frequências mais baixas, tá certo? E como é que vai se comportar a minha curva de
CFS em alta iluminação, vai o pico deslocar um pouquinho lá para a direita em direção às frequências mais altas. Então, quando eu aumento a luminância, tá certo? Mais do que o habitual, eu vou mudar o comportamento da minha curva, né? Vai um pouquinho mais lá para a direita, eu vou conseguir perceber um pouquinho mais os contrastes, tá? Quando eu tenho maior frequência, ou seja, quando eu vou descendo a tabela aqui. Então eu tenho mais luz no ambiente, eu vou conseguir ver essas inferiores um pouquinho mais de contraste do que eu veria numa condição normal de luminância. Certo? Então, Glauber, vai ser interessante eu ver como é que é o CFS desse paciente, vai me ajudar em diagnóstico. Por que eu faço isso? Sim, então, quem estuda muito a sensibilidade ao contraste já descobriu padrões de algumas determinadas doenças, então pode até nos ajudar em alguns diagnósticos. Então, eu sei que algumas doenças, ectasias corneanas, edemas corneanos, tá certo? Vão alterar a minha sensibilidade ao contraste. Catarata, tá? O paciente tem uma catarata incipiente, queixo de baixa visão, que não está tão bom. Você vê ele é 20/20 na Snellen, mas você agora sabe que 20/20 não é sinal de 100%. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um teste de sensibilidade ao contraste e vou ver que o CFS dele é reduzido, tá? Aí eu vou explicar para ele que a catarata não está atrapalhando a quantidade de visão, mas um pouco da qualidade, e discutir aí o melhor momento de operar esse paciente, tá certo? Então, retinose pigmentar também vai alterar a minha sensibilidade ao contraste, serosa central, glaucoma. Eu sei que tipicamente o glaucoma eu vou ter uma perda no centro, né, das frequências do meu CFS, então o glaucoma não vai ter aquela curva, vou ter uma diminuição ali do contraste, principalmente nas frequências centrais, tá? Neurite óptica retrobulbar, tá? Eu tenho um padrão tipo NOT, tá? Então vai ter uma diminuição súbita em algumas frequências espaciais. Ambliopia, também vou ter diminuição ao contraste. Então eu pego um olho amblíope 20/40, vai ter queda da diminuição ao contraste nesse olho, tá certo? A miose excessiva, tá? Então eu peguei uma pilocarpina, a pupila ficou puntiforme. Eu posso ter piora da visão? Sim. O paciente até ficou um pouco mais escuro o ambiente e piora sim a acuidade visual dele. Por quê? Muita difração. Fica muito puntiforme, toda a dificuldade da luz entrar, né, ela vai espalhar ali dentro, vai ter difração e vai atrapalhar a visão, e isso vai diminuir a sensibilidade ao contraste do paciente. Midríase, né? Eu vejo um paciente, ele lê muito bem em condições habituais, faço a midríase, ele lê um 20/20 difícil, e aí se eu faço o teste de sensibilidade ao contraste, eu vejo que também vai estar diminuído. Então as aberrações de alta ordem, né? High order aberrations, podem diminuir também a sensibilidade ao contraste e alterar o nosso teste, tá? Então, por isso que é interessante eu saber essa forma de estudar ainda mais a acuidade visual do paciente, pode me ajudar no diagnóstico de várias patologias e pode me ajudar também a documentar e quantificar como que está a função visual aí desse paciente, ok? Então essa foi uma grande introdução, né? É um tema super complexo, sensibilidade ao contraste. Essa foi uma grande introdução aí para a gente ter o primeiro passo, para a gente conseguir entender um pouco do teste. Quando você vai ler alguma literatura sobre isso, agora você tem uma base teórica e vai facilitar aí no seu aprendizado agora para frente, ok? Muito obrigado pela atenção. E essa foi nossa aula aí introdutória à sensibilidade ao contraste. Até a próxima aula.